Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a cada um no nome do Senhor Jesus. Quero trazer uma breve mensagem aqui para edificação da Igreja de Cristo. Hoje o dia foi um pouco corrido. Satanás ele se levantou furiosamente contra as nossas vidas, mas Deus nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sabemos que alguns irmãos estão enfermos, mas Deus, pelo seu poder, que manifestará sobre a vida de cada um para restaurar a saúde dos irmãos. Perseveraremos em oração para que o Senhor venha operar segundo o seu querer, segundo o seu efetuar. Amém, irmãos? Não temas, tem de bom ânimo, porque o Senhor é convosco. Amém? Eu quero deixar uma breve mensagem que está aqui na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 12, e versículo 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Deus, eu te dou graças, Senhor, por esta rica oportunidade que o Senhor nesta noite me concede diante de tuas testemunhas e também de teu corpo, que é a igreja do Senhor. Pai, para fazer uso da sua palavra, eu peço a ti sabedoria, entendimento e conhecimento para que eu venha expressar, meu Pai, com sinceridade e com verdade, a palavra do teu evangelho. Em nome de Jesus Cristo, desperta o que está dormindo, levanta o que está caído, cura o que está enfermo, ressuscita o morto, meu Deus, opera eficazmente segundo o seu pleno e eficaz poder. Em nome de Jesus Cristo eu te rogo. Senhor Deus, salva, liberta pelo teu poder, por tua graça e por tua misericórdia. E nesta noite, Senhor, eu te rogo misericórdia sobre minha vida, sobre minha casa, e concede-me graça para que aos teus olhos eu venha achá-la. E assim, meu Deus, nesta noite, o Senhor, por meio de minha vida, venha, meu Deus, falar aquilo que teu Espírito Santo quer, para que todos nós sejamos edificados por tua palavra, pelo teu poder, em nome de Jesus Cristo. Eu te rogo, meu Pai, nesta hora, seja comigo, Senhor, e ajude-me a ministrar a tua santa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A gente, pela palavra de Deus, ao ler as Escrituras, somos levados pela revelação do Espírito Santo que, acerca deste apóstolo Paulo, em que levaram a mensagem do Evangelho, muitos empecilhos, muitas perseguições, e não fora fácil, porque muitos os judeus lhe resistiu, não querendo concordar com a mensagem, porque quando Paulo, pela lei de Moisés e pelos profetas, ele afirmava que Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho de Deus, que por ele se anunciasse a ressurreição dos mortos, e no seu nome ele sofreria muitos danos, ele seria perseguido, mas contudo, através de Paulo, Jesus iria levar a mensagem. O seu nome seria anunciado aos judeus, aos gentios. E no decorrer do ministério de Paulo, em que ele conheceu muitos irmãos, uns se levantaram e o abandonou, outros queriam dizer que a ressurreição já tinha sido acontecido, e fizeram muitos naufragar na fé. Outros não se portavam decentemente, não concordavam com a verdade do Evangelho. Paulo chegou até expressar na carta de Gálatas que se nós mesmos ou um anjo descer do céu
E anunciar outro evangelho além do que vos já temos anunciado, seja anátema. Porque tem alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Paulo, ele era um prisioneiro de Cristo. Ele foi preso, ele foi chicoteado, foi apedrejado. Muitas vezes esteve em perigo, em terra e mar. Então, ele levando no corpo as marcas de Cristo. Ele não se envergonhou. Ele se fez fraco para ganhar os fracos. O apóstolo Paulo, que foi chamado e separado para dar testemunho do evangelho da graça de Deus, levar a mensagem de Cristo. E ele, por ser perseguido, por ser odiado, os judeus incitados, eles por inveja, eles buscaram matar o apóstolo Paulo. Mas Jesus falou, eu estou contigo, não temas. Como ele testificou de Jesus em Jerusalém, importasse que ele também testificasse em Roma. E Paulo, ciente de que, pelo Espírito Santo, que isso seria revelado em cada cidade, o que esperava ele era cadeias, era prisões, perseguições. Na verdade, irmãos, isso aplica à vida de quem quer viver piamente com Jesus. Ele sofre, ele padece, ele é perseguido, ele é odiado. Buscam a morte deste homem. Buscam ciladas para tentar matá-lo. Mas a graça de Deus, que basta para tal homem, porque nós não fomos que escolhemos ao Senhor, foi Ele que nos escolheu a nós. Ele nos chamou, segundo o seu decreto. Por isso que não é de quem quer, nem de quem corre, mas é de Deus que se compadece. A benignidade de Deus leva o homem ao arrependimento. E assim, o apóstolo Paulo, já prestes a completar sua carreira, combatendo o bom combate, ele não deixou de anunciar e nem de declarar o conselho de Deus, a verdade do evangelho, aos grandes e aos pequenos, aos judeus e aos gregos, aos gentios. Quando ele estava sendo esbofeteado por um mensageiro de Satanás, porque Deus deu e pôs nele um espinho na carne, para que ele não viesse a se exaltar, por causa das revelações. Ele diz, eu conheço um homem, que se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu, ao paraíso, e lá ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim eu gloriar-me-ei. Se eu quiser gloriar-me-ei no que diz respeito às minhas fraquezas, no Senhor. Não é o homem que faz nada, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa. O homem não pode fazer nada se do céu não lhe for dado. Então para que se vangloriar por aquilo que não é do homem? A mensagem é de Cristo, a palavra é de Deus. Somos apenas instrumentos do Senhor. Se quisermos nos gloriar, temos que nos gloriar nas nossas fraquezas, porque na fraqueza do homem habita o poder de Cristo. No homem que está buscando satisfazer a vontade do Senhor, buscando o mesmo diante das suas fraquezas, das suas debilidades, da sua insignificância, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo as miseráveis performance do homem. Porque nós não somos nada, apenas verme, pó. Mas para que em nós habite o poder de Cristo, temos que nos gloriar nas nossas fraquezas, irmãos. Não é porque pregamos o evangelho, não é porque andamos hoje na luz, não é porque outrora éramos escravos de Satanás, andávamos em trevas e agora estamos na mão do Senhor, na luz. A gente não pode se exaltar por nada.
A gente não pode se vangloriar por nada. Essa semana eu tive a oportunidade, a semana passada, de Deus me ter me permitido ir na igreja, Assembleia de Deus. E lá me deram a oportunidade, só que como eu fui só, não tinha ninguém para gravar para mim. Aí eu tive a oportunidade de dar uma saudação. E Deus me deu graça para testemunhar ali para eles sobre o Evangelho. Busquei ficar centralizado na mensagem de Cristo, porque o que importa é a mensagem, irmão. Pecado é pecado, o homem que está em pecado ele tem que se arrepender. Não interessa a raça, a cor, a tribo, não interessa a religiosidade dela, não interessa o grau financeiro que ela vive, não interessa a posição social que ela se encontra. A Bíblia diz, Deus anuncia a todos o arrependimento. E Deus usou um irmão lá na Praça do Arariba para falar sobre, nas igrejas ao redor daquela praça, eles falam de alguém que está ali na praça sozinho pregando o evangelho. E no final do culto o pastor testemunhou, por muitas e várias vezes, quando ele passa ali, ele sempre me vê lá pregando sozinho. E ele reconheceu diante da igreja que o verdadeiro missionário é esse que vai pregar a palavra. O que ele está fazendo é tão somente o ide do Senhor. É um exemplo. Porque enquanto estão disputando para ver quem fala melhor nos templos, para disputa de agenda, só querem holofote, só querem mídia, visibilidade, estão deixando de cumprir o ide. Aí quando você vai nas igrejas assim, geralmente eles pedem, você é de qual igreja? Qual é o seu nome? Qual é o seu cargo? Aí a irmã me perguntou lá, eu falei assim, eu sou apenas um servo inútil do Senhor. Não, irmã, não fala isso não, misericórdia, você não é servo inútil não. Eu falei, sou, Jesus falou em Lucas 17, versículo 10. Aí, perguntou de qual igreja que eu era, eu falei assim, sou apenas um itinerante, uma voz que clama em meu deserto. Aí ela colocou lá para fazer a apresentação lá depois, né, que esse tem esse costume. Aí quando eu fui me apresentar, irmãos, é engraçado que se eu tivesse falado que eu era um evangelista, um missionário, um pastor, eu falaria, né? O missionário ali, Giovanni, o pastor Giovanni, coisa do tipo. Mas eu falei que eu era um servo inútil. Mas quando eu fui falar lá, não falaram. Aí quando Deus me deu a oportunidade para falar, aí eu fui corrigir a irmã. Eu falei, eu sou apenas servo inútil do Senhor. Porque é escândalo. As pessoas querem ser chamadas de profeta, de homem de Deus, de pastor. Mas por que não quer ser chamado de servo inútil? Porque só fizemos o que nos foi mandado, Jesus fala. O apóstolo Paulo, ele relata, irmão. Ele até diz, se eles são judeus, eu também sou. Se eles são hebreus, eu também sou hebreu. Filho de fariseu. Irmão, Paulo teve que usar essa expressão, porque tinha muitos que se gloriavam pensando que era alguma coisa. Na igreja de Corinto, por exemplo, havia dissensão. Estava tendo desavença, discórdia. O povo estava selecionando. Eu sou de Apolo. Eu sou de Cefas. Não, eu sou de Paulo. Aí Paulo traz todos e repreende todos. E diz, por acaso Paulo é alguma coisa? Cefas é alguma coisa? Apolo é alguma coisa? Foi estes que morreu na cruz? Não, é Cristo que morreu. Eu não me envergonho de dizer, sou um servo inútil do Senhor, irmãos. Porque muito mais eu preciso trabalhar, me esforçar para o Senhor Jesus. Ainda faço muito pouco, não chega nem o mínimo do que fizeram os apóstolos. Mas a gente deve prosseguir, correr, perseverar, irmãos. Porque quando Paulo diz, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Paulo diz na primeira epístola, capítulo 4 de Coríntios, ele chega a dizer assim, ó, eu tenho para mim que Deus a nós pôs por últimos apóstolos, né, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo. Então, irmãos, a gente
Está vivendo os tempos em que as pessoas acostumaram. Ah, não, é homem de Deus, é profeta de Deus. Irmão, aí Deus me fez lá falar. As pessoas gostam de ser chamadas de pastor, de profeta, mas não exerce a função de um profeta, de um pastor. Porque profeta fala a verdade, irmão, independente de onde ele estiver. Pastor, ele tem que corrigir, ele tem que amar, ele tem que ter o cajado, irmão. O pastor, ele tem que assumir a responsabilidade de um pastor, zelar pelas almas, porque ele vai ter que dar conta das almas. E Paulo, ele defendendo o evangelho, ele defendendo o ministério que a ele foi confiado, porque há muitos oportunistas, há muitos faladores, há muitos vãos, principalmente os da circuncisão. Mas Jesus fala para ele, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, irmãos, a gente vê como nos últimos dias as lutas têm aumentado. Isso mostra que o Senhor está próximo, Satanás está enfurecido, ele não está brincando de ser diabo. Então, a gente deve incentivar uns aos outros, devemos orar uns pelos outros. A gente deve, irmão, com a nossa vida, levar no corpo as marcas de Cristo. A gente não pode, a gente não deve se envergonhar. Hoje mesmo o diabo se levantou de tal maneira que, na verdade, dias já ele tem se levantado, porque o Senhor tem confirmado a nossa ida lá para o bar. Até peço aos irmãos, depois que verem esse vídeo, orar pela nossa vida, pela vida do pastor Tadeu, o presbítero Laércio, o evangelista Tiago. Se Deus nos permitir, daqui a pouco a gente partiremos daqui de São Paulo para Minas Gerais, e lá fazer a obra. E não foi nada marcado, irmãos. O Senhor, os irmãos cogitaram no coração o desejo de irmos para o bar, já tem tempos, mas Deus não confirmou a nossa ida. E a gente orando essa semana, Deus até usou em profecia para dizer que é para a gente ir. A gente até pensou que íamos lá para o Rio de Janeiro, mas não, o Senhor deu a direção para ir para o bar. E o diabo se levantou furiosamente, deu problema no carro, mas Deus deu graça, já arrumamos. E muitos empecilhos, o Senhor falou que ia haver empecilhos, o Senhor falou que ia ter levantes, mas que a gente ficasse em paz, que o Senhor está na peleja, irmão. Então, ore por nossas vidas, para que Deus nos leve em paz, em segurança, e assim Deus venha salvar as almas lá, falar poderosamente por meio da sua palavra, porque é perseguições, é necessidade, injúrias, mas o Senhor está conosco, amém? Maior que está conosco do que aquele que está no mundo, amém, irmãos? Então, eu queria fazer essa breve mensagem, na verdade, para aproveitar também para trazer aos irmãos o que está ocorrendo e o que ocorreu, na verdade. As trevas se levantou, mas Deus nos deu vitória, e peço aos irmãos que orem por nossa vida, para que Deus venha nos dar graça e tapar a boca do leão, e assim desviar de nós todo mal, amém? Então essa é a palavra que Deus me traz para ler aos irmãos, e Deus abençoe a vida dos irmãos, amém? Uma ótima noite, e Deus venha guiar vossos passos e acrescentar sobre a vida de cada um a graça, amém? Deus, visita o teu servo Antônio, a tua serva Josilda, que estão enfermos, meu Pai, eu te peço, tua misericórdia e graça sobre eles. Cura o teu servo, cura a tua serva, Senhor Deus. Faz que a tua graça, o teu poder, meu Pai, seja manifesto sobre a vida deles, sobre a casa deles, em nome de Jesus Cristo. Toda fúria de Satanás, em nome de Jesus, está repreendido contra eles. Deus, eu te peço também, meu Pai, sobre a vida da irmã Marilene, sobre o seu esposo Roberto, sobre a irmã, meu Deus, Conceição, irmão Valdir, sobre os irmãos aqui do canal Evangelho da Esperança, os irmãos lá do Rio de Janeiro. Meu Deus, acrescenta a graça do Senhor sobre eles. Deus, visita, meu Pai, cada um. Meu Deus, visita aquela criança no ventre da irmã Stephanie. Visita, meu Pai, o teu servo Daniel, a sua serva, em nome de Jesus Cristo. Abençoa eles, meu Pai. Não deixa faltar coisa alguma. Que o Senhor venha suprir as suas necessidades. Console o coração da irmã Carla, console a irmã, meu Deus,
Ruth, a Maria e a Isabel, em nome de Jesus, meu Pai. Lança por terra todo o mal que levantar contra eles, em nome de Jesus. Eu apresento a Ti também e coloco nas Tuas mãos, meu Pai, a minha família, a minha esposa, os meus filhos, Johanna e Felipe. Meu Deus, eu Te peço, guarda-nos nesta viagem, nos protege em caminho, meu Deus, até o bar, em nome de Jesus Cristo. Vai adiante de nós, Senhor Jesus, eu Te peço, nos guarda, nos proteja com Teu poder, com Tua graça, em nome de Jesus Cristo. E assim Te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por todos os moveres, por todas as operações que o Senhor tem feito e por todos os livramentos. Deus, tem misericórdia do Kleber, tem misericórdia, meu Pai, do Vicente, aqueles homens que estavam ali, meu Pai, naquela oficina, tem misericórdia deles, e assim, meu Pai, perdoa a cada um, meu Pai, dos teus, que tem, meu Pai, pecado, somente o Senhor para poder acrescentar graça, misericórdia e anos de vida, e assim Te dou graças por tudo. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.